Então, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? Vamos começar a resenha de hoje, um material breve, que não é muito difícil de ser encontrado, tá? E você ainda, inclusive, encontra a preços acessíveis, tá bom? A capa vai estar passando aqui pra vocês, né? São os dois volumes da Salvat de capa preta, respectivamente os números 18 e 19, que é o Bem-vindo de Volta Frank, ali do Garfienes e do Steve Dillon. E também as capas, na época, foram do Tim Bradstreet. Passadas as capas aí, também dependendo uma ficha para vocês, antes ou agora aqui, né? A gente vai ter o reinício, como eu disse na introdução, das eras do Justiceiro, vamos falar assim, né? Depois do fiasco, porque eu nunca vi um ser humano na face da Terra falar bem dessa fase, conhecida popularmente no Brasil como Justiceiro Anjo, infelizmente ilustrado pelo Bernie Wrightson, que é um cara que eu gosto bastante do traço. Se eu lembrar que eu ponho aqui para vocês, inclusive, o Monstros Noturnos, né? Foi uma das primeiras obras resenhadas aqui no nosso canal. A gente vai ter um reinício, né? Depois de a numeração ter sido zerada, o Garfienes entra no roteiro, meio que dando uma passada geral, né? Pra ele dar uma borrachada ali em tudo e faz assim, olha, a partir desse ponto começaremos uma nova história. Tanto que isso é resolvido numa página só, né? Que ele fala assim, uns tempos atrás eu sonhei que tava mexendo com anjos e sendo um vingador e não sei o que. Não um vingador da equipe, né? Tipo, um vingador dos céus, uma coisa desse gênero. E ele fala que foi, tipo, todo um sonho muito estranho, que ao acordar, ele, digamos assim, ele voltou, né, à terra normal. Que aí é meio que como se fosse tudo tivesse sido um sonho, essa fase. O roteiro eu não sei quem que fez essa fase, mas como eu disse, o que eu lembro bastante, não só as capas, mas creio que o recheio também, foi o coitado do Bernie Wrightson. Eu fico me imaginando por que ele foi se enfiar no meio, né? Talvez por ser uma coisa mística, talvez envolvendo um pouco de terror, eu realmente não sei, né? E aí, como eu tô falando aqui pra vocês, o Garfienes, ele faz todo um, um manual, não, digamos assim, um decreto, né, como é que chama, gente? Um texto ali de introdução, um pitch, né, tem muita gente que chama isso de hoje em dia, um pitch, falando sobre como ele gostaria de trazer o Justiceiro à realidade vigente, né, tirar ele dessa porcariada e como ele estruturaria a fase. Isso são os extras, inclusive, da edição da Panini, né? Porque ao passar da resenha aqui eu vou explicar um pouco mais pra vocês do porquê, inclusive, eu não tenho as edições mais da Salvat, tá bom? Mas ele faz todo um texto, toda uma explicação, toda uma argumentação para trazer o Justiceiro para violência urbana, que é o padrão dele, é o costumeiro, e é o feijão com arroz, se bem feito, é sempre garantia de um bom entretenimento. E ele faz todo um texto, e não é na realidade o primeiro trabalho do Ennis no Justiceiro. O primeiro, na verdade, foi o Justiceiro Massacra a Marvel, que é uma história bem vagabunda, bem ruinzinha, bem fraca, muito forçada, né? Não é porque é o Justiceiro que eu vou, tipo, passar pano ou puxar o saco. Essa história é fraca. O Deadpool Massacra a Marvel também é muito fraco, sabe? São histórias que, dependendo, não servem nem pra te divertir, falar bem a verdade. Então, a partir desse momento nós teremos, assim, brincando, né? A Santíssima Trindade do Justiceiro dos anos 90 e grande parte dos 2000, que é Garfienes no roteiro, Steve Dillon na arte e também o Tim Bradstreet. No passar do Marvel Knights, que é quando começa esse Bem-vindo de Volta a Frank, como seria a primeira temporada do Marvel Knights do Justiceiro, né? Ou, aliás, o Justiceiro do Marvel Knights, né? Que é esse Bem-vindo de Volta a Frank chamado aqui no Brasil, porque depois tem a segunda temporada, né? A segunda fase, posteriormente feita também. Aí entra mais gente para desenhar. Não é só o Steve Dillon, que aí estão lá nas 3 edições da Panini recentemente, conhecida como Justiceiro por Garfienes. São 3 encadernados pretos de escrita vermelha e tal, tá? No caso, o Tim Bradstreet, ele ficou mais famoso ainda, creio eu, por conta disso, principalmente depois também nas capas da fase Max, que é uma fase que eu quero reler e, dependendo, trazer aqui pra vocês, seja aqui, seja lá no Geek Indica. Discursos hipócritas, uma polícia extremamente corrupta e uma máfia extremamente influente, que aí inclusive casa, né, esse lance dos tentáculos da corrupção dentro da própria polícia. Essas duas edições desse primeiro arco, dessa primeira temporada, como eu gosto de falar assim de um jeito mais simples, para as pessoas entenderem, porque se eu falar run, muita gente não entende. E tem canal aí, inclusive no YouTube, que fica traduzindo run como corrida. O povo não sabe e quer ficar dando palpite, né? Ficar dando notícia pelos cotovelos falando coisa errada. Essas duas edições ali vai ser o que eu chamo, né? O que eu brinco de o Garfienes no modo zoeirinha cultural. Que é ele escrachado, com violência, humor ácido, né? Uma parada bem escrachada. Muitas vezes é divertida, incluindo, né, inclusive o próprio lance da Mama Gnucci, que ela é a matriarca da família mafiosa, envolvendo todo esse arco do Bem-vindo de Volta. Ela vai ser vamos dizer assim, a grande oponente, né, a grande adversária
pro Frank enfrentar. E o final que ela tem, né, a resolução dela, além de muito pesada, né, apesar de ser toda uma violência voltada pro escracho, pro humor mais pesado, não é um negócio tão visceral e tão, digamos assim, denso, dramático, violento, assim, diferentemente da fase Max, né, que foi posterior, inclusive porque ele fez sucesso na fase Marvel Knights, né, o Garfienes. A gente vai ter a empreitada de dois policiais azarados também, né? Tipo assim, tem esse lance da narrativa contra a máfia, mas também outras perspectivas, que tem o Frank, tem essa perspectiva da família mafiosa envolvendo a Mama Gnut, né, que é a matriarca, e também dois policiais, que é o Soap e a Molly, né? A Molly, se não me engano, ela é uma moça lésbica, e o Soap, ele é um bundão. Eu tô falando assim só pra vocês entenderem os arquétipos de cada um, tá? Eles estão tentando de tudo para desbaratar o esquema da Mama Gnut, que depois descobre que é ela que tá mandando em todo um esquema envolvendo drogas e afins, né? Tráfico, etc. também. E aí, quando os dois se unem, porque a Molly, ela não quer. Tipo, ela é aquela moça fodona e não sei o que, mas como eu disse, tudo ali salpicado dentro de um contexto de humor, né? De zoeira, de sacanagem. Então, o Soap, ele é o bundão, ele é o azarado, ele é o cagão, ele é o bunda mole da corporação. E botam a Molly ali meio que de castigo por umas paradas que ela tentou investigar por conta própria, ou grandes figuras dentro da própria organização da polícia que ela tentou peitar. Não só isso, né? Tem a perspectiva do Justiceiro, do Soap da Molly, da Mama Gnut, a gente envolve depois mais adiante mais uma perspectiva. Isso aqui, diferentemente quando eu falei pra vocês dos nomes, né? A resenha dos nomes lá no Geek Indica do mês de julho, né? Que vocês vão ver depois, ou estão vendo isso aqui antes, tanto faz, né? Lá eu falei, por exemplo, que 9 edições não pareceram suficientes para tanta coisa. Diferentemente aqui, né? 12 edições são mais que suficientes. Ele consegue desenvolver tudo com bastante fluidez, bastante facilidade. E todas as vertentes, né, de perspectivas são muito bem apresentadas e desenvolvidas também. Por que eu falo isso? Porque a quarta são os vigilantes que se inspiram no Justiceiro. Só que como é um negócio que o próprio Garfienes bota ali no seu manifesto, né? A palavra agora eu lembrei, né? Manifesto. Seu próprio manifesto sobre o Justiceiro ali, quando ele foi introduzir e dar a ideia pra Marvel, ele sempre falou, não tem um cara com a história do Justiceiro, com a cabeça do Frank, etc. Ele é um cara, entre aspas, único, né? Pra bem e pra mal. Então, não tem outra pessoa com a bagagem ou com o juízo, entre muitas aspas, que o Frank tem. A disciplina, a determinação, etc. Porque um cara, e isso é legal porque o Garfienes, isso aí é que eu até gosto quando ele faz isso, que ele gosta de zoar. Só que pelo menos ele tenta zoar todo mundo, né? Ele não tenta, ele tipo assim, se for pra se indispor, ele se indispõe com todo mundo. Ele não bate num lado só. E isso eu dou de parabéns, isso eu dou um baita de um parabéns pra ele na realidade, que no caso ele bate na, digamos, elite branca rica, entre muitas aspas, né, no contexto americano, que é o cara chamado de elite, é um cara de máscara branca assim, né, uma máscara assim, tipo a máscara de Pierrot quase, ela é toda branca, ele é chamado de elite. O outro cara que é um padre, eu não lembro se ele é tailandês, se ele é vietnamita, tem um tempinho já que eu li, né, ele é o cara que seria a crítica à religião, ao fanatismo religioso, e também tem um cara que ele é latino e ele usa uma bandana branca com 2 furos no olho para ele poder ver. Que ele seria, tipo, a crítica à esquerda radical, ao comunismo ou alguma coisa desse tipo, né? Um socialismo mais afrontoso, mais violento, digamos assim. Então ele bate, digamos assim, no povo revolucionário, nos riquinhos, na religião. Isso aqui dentro do contexto de humor ficou legal. Tem coisa que de vez em quando o Garfienes ele quer ser, tipo, chocar demais, exagerar demais, passa de um ponto além do tolerável, fica sem graça e ofende, né? Tipo assim, mais te ofende do que te faz pensar ou dar uma risada. Prova disso é o The Boys, que tem muita coisa lá que é extremamente gratuita, muita parada muito sem graça, sabe? Um negócio ridículo. E eu já li The Boys na íntegra e tal, li nas edições traduzidas na época. Quero reler na realidade pra ver se eu mantenho esse meu comentário. Mas tem muita parada ali que é pra chocar, assim como Crossed, que foi resenhado lá no Geek Indica também, né? A coleção de 4 volumes que foi o que saiu aqui no Brasil. Você tem que medir a água e o fubá, né? Que nem minha vozinha falava. Você tem que ver o que vale a pena, você tem que pesar as coisas. Você não pode simplesmente chocar. Você tem que fazer, né, trazer um trem construtivo, uma crítica ou pelo menos um comentário que agregue. Nessa época, desses outros vigilantes que tentam seguir o Frank, inclusive tentam montar uma liga, né, um grupo ali de extermínio, uma coisa desse gênero, de vigilantes, né? O Frank vai dar cabo deles, já fica o spoiler pra vocês, ele inclusive tem um discurso bem legal na hora. Não tem o que se fazer,
sabe? Não dá pra se pautar no Justiceiro pra muita coisa, sabe? E aí é legal que vai tendo no decorrer da história e você vê o porquê que só pode ter um Frank, né? Um Justiceiro. E é legal a forma como ele põe. E nesse caso de estar muito mais a vertente do humor, não fica escroto, não fica zoado demais. Como nem tudo é desgraça, né? Como eu disse aqui, tem muito mais uma vertente de humor. Inclusive essa fase ali, pelo menos um trecho, foi inspiração para aquele filme do Thomas Jane. Inclusive o confronto com o Russo naquele apartamento. Recomendo vocês também que joguem o jogo de Play 2 do Justiceiro, que ele é muito bom, é bem divertido, é bem bacana mesmo. Tem um arsenal repleto, boas fases. O tiroteio, uma coisa ou outra é meio travada, mas dá pra divertir. Eu lembro que eu zerei bastante ele, é bem legal. Ele também tem até encontros com os personagens da Marvel. Eu lembro do Homem de Ferro, da Viúva Negra, eu acho que o Nick Fury. O Homem-Aranha talvez, mas não tenho certeza. Tá? Mas é legal ver que nesse contexto aqui, mesmo tendo humor e esse escracho, apresenta pra gente, eu não lembro se no filme do Thomas Jane mostra, tá? Mas essa fase aqui mostra uns vizinhos que o Frank tem, sabe? Um cara todo cheio de piercing, uma moça muito retraidinha, muito tímida e um gordão. Um cara muito, muito gordo. Inclusive, é uma das formas como ele consegue derrotar o russo, né? É bem engraçada a parte. E ali nesse contexto de convivência, ali fazer as coisas e ter esses vizinhos excêntricos, mostra ali, principalmente ao final do arco, né, dessas 12 edições, que o Frank, mesmo sendo uma máquina de matar, ele também tem um coração, sabe? Ele quer proteger os inocentes, ele quer afastar as pessoas boas das pessoas ruins. Se você é desse tipo de pessoa que o Justiceiro não é maniqueísta, sabe? Ele sempre tá nessa corda bamba entre ser o puro extremo da violência, aí tem gente que acha que é injustificada, e o cara que tenta fazer o bem, né? Essa corda bamba, essa, digamos, não seria maniqueísta, né? Uma dualidade plena, mas é esse vai não vai, essa zona cinzenta, essa área cinzenta que me interessa tanto no personagem. Tem episódios que realmente ele quer ir só pra matar, etc. E tem outras coisas, assim como na fase Max, quando o Garfienes aprofunda mais a psique do Frank, você vê que dependendo já é um cara que não batia muito bem do rebite, uma coisa ou outra justifica as atitudes dele, ele acha que justifica, mas pra bem ou pra mal, né? Ele é um personagem que agrega muito ao debate, tanto da violência urbana, da incompetência das gestões políticas, ou até de onde a polícia pode chegar, né? Porque, querendo ou não, a polícia não pode avançar, né? Violar certos limites impostos pelas regras, pela lei, pela moral, pela ética. Então, passada a crítica social aí, esses vizinhos vão tentando ajudar ele também, né? Vão dando um quesinho de humanidade que ele vai se redimir ao final, né? Ele vai mostrar, olha, ele gosta das pessoas, ele tenta ajudar, né? E nesse caso aí fica bacana porque tá tudo no contexto de humor. Ele é o cara carrancudo, sisudo, o cara do piercing, ele é o tipo, descoladão e tal, a menininha é uma coitada, a mocinha, né? E assim, é um arco legal, sabe? Eu recomendo pra você que quer ler, até desbravar o personagem. Só que, na minha opinião, não é o melhor feito. O melhor feito de ponto A a Z, praticamente, né? O que tem o maior saldo positivo é justamente a fase Max, publicada aqui no Brasil pela Panini em 4 encadernados da Marvel Deluxe. São encadernados raros hoje em dia de se encontrar, tá? Você vai pelejar um pouco. Se você quiser, dependendo aí, leia por fora. Existem as digitalizações dessas edições, tá? É bem tranquilo e é uma fase muito boa de se ler. Agora falando estritamente do Bem-vindo de Volta, é uma fase legal, tá? Recomendo pra você, se você não gosta desse tipo de crítica, desse tipo de cutucada, você é mais sensível ou realmente não gosta quando aborda isso de forma alguma, né? Seja você o cara mais rico metido, seja você o cara de esquerda militante, seja você um cara de religião, né? Um cara mais fervoroso na religião, você pode pular essa leitura, tá? Ela é pra te divertir. Tanto que no cânone normal do Justiceiro eu não lembro se acrescenta muita coisa. Diferentemente do Marvel Max, que acrescentou demais, né? A contribuição dele foi gigantesca para a gente chama de lore, né? A mitologia, todo o andamento da história, né? Da biografia do personagem. Falando um pouco sobre o resto, só pra gente arrematar o vídeo de hoje, pessoal. A arte do Garfienes, ela é boa, né? Assim, não tem o que cobrar muito do cara, que nem eu sempre brinquei, né? Assim como o Milo Manara, que eu falo lá no Geek Indica, e outras coisinhas mais, né? O Steve Dillon, coitadinho, não sabe desenhar rostos diferentes, assim como o Carlos Esquerra, porque eles são... O Carlos Esquerra é espanhol, né? Ele ajudou muito no Dredd, o Steve Dillon também ajudou, só que ele é dessa escola, né? Do traço ok, com todo mundo com o mesmo rosto, vamos dizer assim, né? Então, é um traço
competente, nada mais que isso, mas pelo menos as cenas de violência dele compensam muito, sabe? Ele sabe fazer tiroteio, ele sabe fazer violência gráfica, uma violência, digamos, divertida, gostosa de se ler e de se absorver durante a narrativa gráfica. E também tem as capas do Team Bradstreet que são inquestionáveis, né? As capas que ele fez muito tempo pro Hellblazer são maravilhosas. Essa própria capa aí da época do Marvel Knights também são muito boas. Tem as capas, né, da segunda temporada do Marvel Knights também ele ajudou. As capas da Marvel Max, né? Ele é um cara assim que eu não sei por onde ele anda, mas espero que ele esteja bem de saúde e que viva muitos anos para fazer muitas outras capas pra gente também. Agora falando só para arrematar aqui para vocês, pessoal, esse lance do encadernado. Aqui no Brasil saiu mais recentemente em 3 edições zonas, né, 3 tijolaços na Panini, conhecido aqui no Brasil agora como Justiceiro por Garth Ennis. Vai ter esse Bem-vindo de Volta, que são as duas Salvate Preta, e no primeiro volume também tem o Justiceiro Massacra a Marvel, tá? Como, tipo, olha, aqui é o primeiro trabalho do Garth Ennis pra Marvel, e botaram lá, né? E aí os outros 2 volumes são um ou outro especial, incluindo também, né, a própria segunda temporada, né, esse segundo arco do Justiceiro feito pelo Ennis. Eu fiz o erro na época de trocar a Salvate pelo tijolão, porque eu ia comprar as 3. Eu sou um colecionador de personagem, não coleciono tudo, né, tem fases horrorosas, assim como o próprio Justiceiro Anjo, porém eu tava pensando, só que eu fui vendo outros canais aí que foram comprando e falaram que não é grande coisa, o traço não compensa e diversos outros pormenores, então meio que, sei lá, eu optei por deixar. Acabou que eu tô sem nada agora, tô sem a da Panini, tô sem a da Salvate, e é isso aí. Se você realmente quiser pegar o melhor, né, o melhor disso tudo, de fato, tem também uma coisa posterior que eu acho que tá no tijolão, que é chamado de Zona de Guerra. Não confundir com a primeira época lá do Justiceiro dos anos 90 e nem com a minissérie de arremate da fase do Greg Rucka, tá? Que esse Zona de Guerra, assim como Diário de Guerra, são nomes recorrentes nas histórias do Justiceiro, né, em títulos, né? São nomes que são muito reciclados, né? São, vamos dizer assim, recorrentemente reciclados. Então ali tem, se não me engano, Zona de Guerra, dessa fase, que ela é meio que faz uma homenagem, tipo, depois de não sei quanto, tipo assim, 10 anos da primeira empreitada do Garth Ennis na Marvel Knights, né, dessa primeira fase, eles fizeram um arco de continuação que liga com a primeira. Então se você quiser ter o melhor, você pega o Bem-vindo de Volta e pega esse Zona de Guerra, que vai reviver os conceitos da Mama Gnucci, do Elite e alguns outros personagens. É legal porque também dá satisfação de como o Soap ficou, a Molly ficou depois daquilo, porque eles se dão bem depois do fim desse Bem-vindo de Volta, tá? Eu não falei tanto sobre o arco em si, o andamento em si, porque eu quis passar por cima um resumão, porque falar de 12 edições é um negócio muito complicado, teria que ser não sei quantos vídeos, tá? Então, assim, eu recomendo pra vocês, é uma leitura divertida, né? Tem a dose certa de violência, inclusive também tem a icônica cena do Frank caindo na porrada com um urso, né? E é bem legal assim, não tem o que falar. E eu acho que é tudo, tá? Leiam aí, se divirtam, nos vemos numa próxima. Os links aqui, se tiver edição, nem seja essa do Justiceiro do Garth Ennis, eu vou colocar pra vocês. E eu acho que é tudo. Muito obrigado pela paciência, se divirtam com a leitura. Até uma próxima. Tchau, tchau.